A Lei Magnitsky nasceu nos Estados Unidos para punir violações de direitos humanos e corrupção. Mas agora, essa lei foi usada contra um ministro do Supremo brasileiro, Alexandre de Moraes. Na prática, isso significa bloqueio de bens nos Estados Unidos e restrição a qualquer transação com instituições estadunidenses. O anúncio gerou uma crise diplomática e escalou o alerta no sistema financeiro. Os grandes bancos entraram numa encruzilhada: obedecer à autoridade do Tesouro estadunidense ou cumprir a decisão do STF. Flávio Dino, ministro do Supremo, já afirmou que ordens estrangeiras não têm efeito automático no Brasil. Segundo ele, qualquer decisão só vale por aqui se passar pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Mas, do outro lado, existe o risco de retaliações. Em casos semelhantes, bancos europeus pagaram multas bilionárias nos Estados Unidos por descumprir as sanções. No mercado brasileiro, papéis do Itaú, Bradesco, Santander, BTG e Banco do Brasil já refletiram esse clima de incerteza. O Banco do Brasil chegou a dizer que está preparado para questões complexas de regulação global. Na prática, o setor financeiro está preso entre duas jurisdições em choque. Qualquer movimento pode trazer consequências pesadas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Terça-feira, 26 de agosto de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes que está começando. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma temática, mergulhar numa notícia importante do momento. E hoje eu vou conversar mais uma vez aqui com a economista do ICL, também apresentadora, nossa analista, Débora Magan, historiadora também. Eu sempre tento trazer o currículo todo da Débora, mas é difícil. Às vezes a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Débora, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Gabi. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo em casa. Hoje a gente vai entrar num assunto vespeiro. Complexo. É. Quero trazer aqui uma fala. Eu estava ouvindo a Camila Villar Duran. Ela é professora associada de Direito da School of Management, que é da França, falando desses limites nesse debate que a gente vai tratar a respeito da aplicação da Lei Magnitsky. Ela falou no Café da Manhã da Folha de São Paulo e ela falou sobre um lado que é do ponto de vista jurídico, que é, olha, desse ponto de vista, tá tudo perfeito, tá muito bem fundamentado. Do outro, a gente tem o funcionamento do sistema financeiro. E é isso que é a sua especialidade aqui, né? Então, sob o ponto de vista de qualquer transação que seria internacional, né, precisaria, de alguma forma, de um acesso à infraestrutura dos Estados Unidos. Então, eu quero te perguntar um pouco sobre essa dualidade e se isso pode levar o Brasil a algum tipo de isolamento financeiro. Eu acho difícil que isso vá culminar no isolamento financeiro do Brasil. E aí acho que a gente precisa entender um pouquinho, né? Eu sempre falo que a gente precisa entender as caixinhas, porque existe muita confusão por parte das pessoas em relação a essas instituições, o que cada uma delas faz, o que isolaria o Brasil, por que é que as pessoas estão misturando o sistema SWIFT com a Lei Magnitsky, porque a gente tem um fio condutor aí no meio que é o dólar. Como boa parte das operações financeiras globais passam pelo dólar em algum momento, isso passa pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, no começo, surgiu uma confusão, inclusive, que foi até mais problemática, assim, porque Eduardo Bolsonaro falou sobre isso. Ganhou uma proporção maior, inclusive, do que deveria ter tido, pela fala do Eduardo Bolsonaro de que o Brasil seria excluído do SWIFT, por conta dessas sanções. E aí as pessoas começaram a confundir uma coisa com a outra. O que era a Lei Magnitsky, o que era a OFAC e o que era o SWIFT. E eu sempre parto desse ponto, porque quando a gente entende o que cada uma das instituições faz, isso fica um pouco mais claro, um pouco mais esclarecido para a gente. Então, o sistema SWIFT, ele fica na Bélgica. Ele é um sistema composto por vários bancos, são centenas de bancos, são decisões colegiadas e são decisões que não são unilaterais. Elas precisam ser multilaterais e precisa ter um certo consenso para que um país seja excluído do sistema SWIFT. Isso é uma coisa.
Outra coisa é a Lei Magnitsky, que é uma lei unilateral, que é pensada nos Estados Unidos, ela vem dos Estados Unidos para cá e ela está sendo usada de forma arbitrária pelo Donald Trump. Então, a partir do momento que ele tem um poder ali de usar uma lei para sancionar ou uma entidade, ou um país, ou uma empresa, ou um indivíduo, ele está usando isso, inclusive, como instrumento de pressão. Mas aí é uma medida unilateral dos Estados Unidos com uma pessoa que atualmente é o Alexandre de Moraes. Isso pode escalar para outros indivíduos? Pode escalar para outros indivíduos. Mas, atualmente, a mira, né, e o alvo está no Alexandre de Moraes. Então, a gente tem esse apontamento para ele aí da Lei Magnitsky. Outra coisa é o OFAC, né, que todo mundo fala, Eduardo Bolsonaro também já falou sobre isso, então acabou gerando toda uma desinformação, uma confusão na cabeça das pessoas. OFAC, ou OFAC, como ele chama, é o Departamento do Tesouro, seria o órgão do Tesouro que executa a sanção da Lei Magnitsky. E aí é que começa o problema. Porque quando você tem o dólar como poder hegemônico, como moeda hegemônica e como uma moeda que acaba permeando as transações globais em algum momento, isso vai passar pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. Quando passa pelo sistema financeiro dos Estados Unidos, é que gera a dúvida de que se aquilo vai ou não ser sancionado também, já que você vai passar pelos Estados Unidos. Então, as pessoas começaram a confundir que o Brasil ia ser excluído do SWIFT, que a gente ia ter sanção, não ia poder operar em dólar, e não é nada disso. Num primeiro momento, o que existe é uma sanção contra um indivíduo específico que foi feita de forma arbitrária por um presidente dos Estados Unidos. E aí eu acho que a gente tem que questionar esse poder também que esse presidente dos Estados Unidos tem de sancionar uma pessoa e o poder da moeda hegemônica global hoje, que é o dólar. Então, você acaba fazendo pressão em outras instituições financeiras pelo poder hegemônico do dólar e não a Lei Magnitsky em si. Porque nem os Estados Unidos têm consenso de como se aplica a Lei Magnitsky. Nem advogados estadunidenses chegaram a esse consenso. Se você vai só sancionar as operações daquela pessoa de comprar dólar ou de ter ativos fora do Brasil, será que você precisa sancionar a ponto de a Visa, a Mastercard não poder transacionar com aquela pessoa porque são empresas estadunidenses, são empresas que estão ali em solo americano? Então, começa a ter toda uma discussão que é mais interpretativa do que qualquer coisa. Porque a lei, ela acaba sendo muito ampla, muito genérica. E aí entra uma coisa que eu até brinco, que eu vi na história, não foi nem na economia, que é o princípio interpretativo das leis. As leis, principalmente, né, quando a gente pensa em história das Américas, a gente passa por isso, né? As leis, elas precisam ser interpretadas. Elas eram muito amplas, muito abrangentes. Elas precisavam de uma interpretação de um juiz ou de alguém que fizesse esse papel. Então, você tinha uma lei super abrangente, que acabava tendo uma interpretação mais voltada para manter aquele poder, para manutenção daquele poder. E aí é que entra esse problema. Ninguém tem consenso ainda de se você vai sancionar só aquela pessoa de transacionar dólar. Então, em tese, Alexandre de Moraes não poderia comprar dólar. Ou se a Visa não pode ter negócio com ele, outras empresas americanas não podem ter negócios com ele. E aí a coisa começou a escalar, né? Já passou para um medo de um banco no Brasil não poder transacionar em dólar, só que é um salto gigantesco de uma coisa para outra. Um banco do Brasil, né, banco brasileiro, não um Banco do Brasil instituição, mas um banco brasileiro que tem operações em dólar ou que tem uma agência fora do Brasil, pode manter essa agência se tiver relacionamento com Alexandre de Moraes? Isso é um salto enorme para ele negociar dólar e a instituição negociar dólar. Só que como é um terreno que acaba entrando nessa coisa da interpretação, não existe consenso. Por isso que os bancos foram procurar advogados lá fora e não tiveram a resposta. Mas aí, um pouco sobre a dependência, não só do Brasil, mas nesse caso a gente está falando do Brasil, né? Em relação ao dólar. Por quê? Tem saída para isso a curto prazo? Ainda não houve uma aplicação disso. Mas pensando que pode acontecer muito em breve. E também, enfim, como é que o Brasil pode se proteger disso? E também, de outro lado, se a longo prazo a gente pode pensar numa saída, e a primeira coisa que me vem à cabeça é esse estudo que tem sido feito por parte do BRICS, que foi até a motivação da primeira retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil. Essa possibilidade, esse estudo da desdolarização, né? Exatamente. E aí é que entra o outro problema. Donald Trump não está fazendo tudo isso
porque realmente ele está preocupado com o Brasil. Ele está fazendo tudo isso porque ele precisa manter o poder hegemônico do dólar. Afinal, com isso, ele consegue manter o poder dos Estados Unidos em cima dos outros países e ele, como presidente, também usar isso como um mecanismo de pressão. Uma discussão que realmente trouxe, né, toda essa retaliação, inclusive em relação aos BRICS, foi pensar em uma moeda de transação para os países pertencentes ao BRICS. Isso enfraqueceria o dólar, talvez no médio e longo prazo, porque a dependência ia diminuir. Então, você não precisa passar pelo dólar para transacionar globalmente, que em algum momento normalmente passa. Você vai transacionar nessa moeda, pelo menos entre esses países. Agora, outra coisa que está sendo discutida e que ainda está um pouco embrionária é o PIX dos BRICS. Então, tem uma série de outras alternativas pensando, e isso também acaba aumentando um pouco a tensão, mas justamente porque a ideia, a vontade é você manter, né, isso por parte dos Estados Unidos, claro, o poder hegemônico do dólar. Afinal, isso acaba sendo um instrumento de pressão muito importante, um instrumento de poder e de submissão importante. Se você tem o poder de controlar a moeda global, emitir essa moeda global, você tem poder não só no seu país, mas em relação aos outros também. E aí, muito dessa pressão que está vindo para o Brasil acaba justamente passando pelo poder do dólar. A gente nunca pode deixar o poder do dólar de fora disso, porque o poder do dólar é que permite que essa pressão aconteça. Se fosse outro país utilizando uma sanção dessa forma em relação ao Brasil, talvez não tivesse o peso que tem. Mas por ter o dólar ali no meio, instituições financeiras, por exemplo, ficam com medo de não cumprir e não poderem negociar dólar. Isso seria um problema para a instituição financeira. Se chegar num ponto de escalada, claro que não é o primeiro nível, não é a primeira coisa que se vem à cabeça, mas eles já estão traçando o pior cenário, pintando o pior cenário, que seria a instituição que mantiver relacionamento com essas pessoas sancionadas não podem transacionar dólar nos Estados Unidos. Aí ninguém quer. Ninguém quer descumprir porque não quer deixar de transacionar dólar, porque dólar é uma moeda importante. Então, o grande poder aí vem do dólar, não é nem da lei mesmo. A lei, ela poderia ser desobedecida se não tivesse o dólar. Você pagaria uma multa, por exemplo. Só que o grande medo é perder a negociação de dólar. Tem até países que, em cenários diferentes, estão tentando fortalecer sua própria moeda em transações. A China já faz isso há mais de décadas. A Rússia, por conta da guerra com a Ucrânia também, mas é realmente muito difícil. Parece que todos os países são engolidos por essa hegemonia do dólar, né, Débora? Como você está explicando. Aí, falando um pouco dessa decisão do ministro Flávio Dino, que sinaliza também a possibilidade de punir os bancos, e por isso que gerou essa questão toda, e aí os bancos vêm à mídia, né, dizer que estão preocupados e tal. Então, punir os bancos que decidam sancionar o Alexandre de Moraes. Então, já imaginando a aplicação de um efeito da Lei Magnitsky, né? Isso ainda não aconteceu. Só que os bancos que operam nos Estados Unidos, que é o caso de, acho que praticamente todos. E isso começou de uma discussão com mineradoras, municípios e o Reino Unido. Na verdade, não se falava de banco nem de lei Magnitsky no primeiro momento. Você estava falando dos municípios entrarem com ações no Reino Unido contra as mineradoras que estavam envolvidas aqui em todos os acidentes e as catástrofes, enfim, ambientais. Então, você está falando de um município entrando com um processo no Reino Unido. E aí a interpretação dele para que isso tenha efeito aqui no Brasil, precisa passar pelo processo no Brasil e o STJ precisa homologar e passar pelo processo brasileiro. Então, você vê que não tinha nada a ver com lei Magnitsky, só que aí os bancos extrapolam. Os bancos olhando para essa decisão do Dino, e aí começa toda a discussão também, para além dos bancos, é que eles olham para a decisão e falam, tá, e no caso da lei Magnitsky, que também vem de fora, tá sancionando uma pessoa aqui. A gente precisa esperar passar pelo processo legal para decidir se vai sancionar ou não depois de passar do processo. E aí sim toma a decisão, e essa decisão tomada a gente respeita, ou a gente acata a lei direto e já sanciona de pronto. Porque aí você entra numa sinuca, espera o processo ou faz desde já. E aí a sinuca é desobedecer aqui e cumprir nos Estados Unidos e tomar as penalidades no Brasil,
ou desobedecer nos Estados Unidos, não cumprir a lei Magnitsky, não sancionar, esperar o processo aqui e tomar as punições lá. As punições lá vêm em dólar. Então, o banco que a gente sabe que acabou pagando multas e punições por conta da lei Magnitsky não foi excluída, não parou de operar em dólar, mas tomou punições por 8 anos de 30 bilhões nesses 8 anos, que foi o BNP Paribas. E uma delas sozinha era de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares para um banco vai pesar aqui no Brasil, até porque a gente está falando de dólar. Então, pensando financeiramente, o banco provavelmente escolheria descumprir aqui, entrar no litígio no Brasil e aí acatar a decisão dos Estados Unidos para não pagar a multa em dólar. Isso num primeiro momento, né? Porque a primeira punição realmente normalmente é multa. Então, não ter que pagar a multa nos Estados Unidos, porque isso pesaria para um banco pagar ali em dólar. Mas você aí nesse processo, você também ajuda a pressionar seu próprio país. Então você está acatando uma lei arbitrária, que foi considerada inclusive absurda, como você falou, e acaba pressionando o seu próprio país. Então, fica realmente uma sinuca, não só um mal-estar, mas um mal-estar econômico de não saber para onde vai. Só que aí também os bancos começam a pensar em outros cenários, que era o que eu estava falando. Eles começam a pintar piores cenários. Então, se eu descumprir e não sancionar Alexandre de Moraes, eu vou tomar uma multa no primeiro momento. Se eu continuar descumprindo e operando com pessoas sancionadas, será que eu vou? Porque aí o grande medo do banco é: eu vou entrar na lista da OFAC? Porque se eu entrar na lista da OFAC, eu que não vou poder ter operações nos Estados Unidos, ativos nos Estados Unidos, operar dólar, como o Alexandre de Moraes. Então, ele vai entrar na mesma situação. E o grande medo dos bancos no descumprimento é que eles sejam monitorados pelo OFAC e tenham ali o OFAC no cangote, fiscalizando todas as operações a ponto de sancionar o banco. Então, você vê que são cenários que começam, né, lá nas mineradoras brigando no Reino Unido, e já tem um pulo para eu não vou poder operar nos Estados Unidos, vou ter que encerrar minhas operações fora, não vou poder operar dólar. Só que é um abismo entre uma coisa e outra. Nem aconteceu a primeira decisão, a coisa não está ali, nem teve punição ainda. Só que os bancos, com tanto medo que eles têm, tanto receio que eles têm justamente, e aí eu vou ter que ser repetitiva, por conta do dólar, eles acabam acatando a lei de fora, tanto que teve cartão já bloqueado, existe toda uma discussão sobre fechar contas ou não fechar contas, e isso está acontecendo. E todo mundo sem saber para onde vai, porque não existe realmente consenso em relação à punição que pode chegar. Será que pode escalar a ponto do banco ser incluído na lista sancionada por descumprimentos recorrentes da lei? Então, é justamente esse cenário que o banco tem medo, de chegar a esse ponto deles entrar na lista. E aí, sim, seria problemático para o banco não poder operar dólar, por exemplo, que é uma operação importante para um banco. Mas é justamente um dilema muito ruim e uma sinuca mas também de um cenário que já está sendo pintado como o mais pessimista possível. Sim. E você deu um contexto super importante, porque essa decisão, que não deixa de ser um recado político muito importante, porque o ministro Flávio Dino é um político muito habilidoso, e nesse sentido, quando ele toma a decisão, isso já estava sendo estudado pelo Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, o próprio Cristiano Zanin vinha tentando conversar com instituições financeiras, por exemplo, a Febraban, para tentar ouvir o lado dos bancos. E o ministro Flávio Dino, ele queria dar um recado muito claro e rápido sobre a soberania brasileira e sobre a moeda brasileira. Então, quando ele toma essa decisão, que diz respeito a uma decisão lá do crime ambiental de Mariana, e ele estende essa aplicação à lei Magnitsky também, porque, claro, ele está falando de todos os atos que são impostos por outros países. Então, ele está, na prática, também decidindo a respeito da lei Magnitsky. E, por outro lado, os bancos, eles ainda têm uma saída jurídica que você observou isso, mas acho que vale a pena frisar, recorrer ao STJ. Né? Porque a partir do aval do STJ, validaria essa sentença estrangeira ou não para aplicar aqui no Brasil. Então, eles ainda têm essa saída, né? Tem essa saída, podem, como eu falei, devem brigar aqui,
mas enquanto isso, muito provavelmente vão acatar lá. E aí é que entra o grande problema, eu acho o grande dilema, porque aí o Flávio Dino deu um recado tentando, né, fortalecer e reiterar a soberania do país, e o banco vai acatar uma coisa de fora, pensando não só na economia dele, mas pensando nas operações dele, com receios de cenários piores, mas também acatando uma lei que acaba ferindo a nossa soberania, né? Isso. Uma lei de fora vindo para cá e pedindo para que as pessoas sancionem um ministro do STF. E é uma situação muito complicada. A folha de pagamento do STF é de um banco estatal, então acaba tendo todos esses ruídos que acabaram surgindo a partir daí, vídeos de desinformação em massa. Então, assim, é uma situação muito complicada. E como as pessoas têm muito desconhecimento e existe essa falta de consenso, isso acaba virando um terreno fértil para que essas desinformações também aconteçam, essas fake news e tudo mais, essas confusões que eu acho que não são ocasionais de uma coisa com outra. Então, tudo isso acaba levando a esse cenário também de desinformação que a gente vem enfrentando. Débora, eu aproveito para te perguntar quais fake news você tem acompanhado mais a respeito desse assunto. Olha, eu já vi tantas, Gabi. A primeira que eu vi é que a gente ia ser expulso do SWIFT. Foi a primeira que eu falei. A gente já que já foi solucionou mitigado. aqui. Né? Inclusive, teve reunião do SWIFT com o Dário Dorigan, que é aqui da Fazenda. Mas tem o dólar. Aí entra outra desinformação. Porque quem manda no SWIFT, na verdade, são os Estados Unidos por conta do dólar. Não é que eles mandam no SWIFT, podem tomar decisões lá. Não podem. Sozinhos, eles não podem tomar decisão em lugar nenhum do SWIFT. Ou qualquer país não consegue tomar sozinho. Precisa realmente de um colegiado mesmo. Como aconteceu com a Rússia, por exemplo. Ninguém tomou a decisão sozinho. E aí, a outra desinformação que eu vi, que foi até que eu comentei já no programa, é o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que o Banco do Brasil, ele usa o Banco do Brasil de exemplo, né? E não é à toa. Ele usa o Banco do Brasil de exemplo para falar que, se for sancionado em dólar, corta as relações das operações em dólar e o banco vai falir. E isso tem uma corrida de pessoas para tirar o dinheiro. Não prejudica só o banco, mas as pessoas que correm para tirar o dinheiro. Porque às vezes a pessoa tem um dinheiro lá no Banco do Brasil aplicado. Vamos pensar numa situação assim. Aí ela vê uma desinformação dessa e corre para o Banco do Brasil para tirar tudo. Ela vai resgatar coisas às vezes com prejuízo. Ela vai pagar imposto sem necessidade. Ela vai tomar uma série de decisões atabalhoadas por uma desinformação, correndo para tirar o dinheiro do banco. Isso vai prejudicar a pessoa, vai prejudicar a imagem do banco também, porque você vai ter uma corrida ali para tirada de dinheiro. E parece que o Eduardo Bolsonaro não está pensando nem nas pessoas que vão acatar o que ele está falando e podem ser prejudicadas por isso, nem no Banco do Brasil, que é uma instituição tão importante aqui do nosso país. Mais uma vez, né, um patriota de Araque aí, falando que está pensando no Brasil e está acabando com os apoiadores dele que podem ir lá tirar o dinheiro e sair mal na fita porque tirou o dinheiro no mau momento, que pode acontecer, ou pagou um imposto que não precisava para tirar um dinheiro que está preso ali. Então você vê que ele não está pensando nas pessoas, não está pensando no país, não está pensando no Banco do Brasil, está pensando só nele, na família dele e o que ele pode fazer de pressão para prejudicar o Alexandre de Moraes e a imagem do Brasil também. E aí a gente vê que não tem nenhum compromisso nem com a verdade, porque ele usa alguns termos, eu acho isso muito interessante. Ele usa alguns termos, pega ali um fio condutor e ele distorce para chegar nesse ponto de, o Banco do Brasil vai falir. Para parecer que tem legitimidade. Exatamente, mas é Eles são especialistas, né, Débora? É todo um contorcionismo para chegar aí. Em espalhar notícias falsas, né? Tô dizendo. Agora, existe uma avaliação também no STF, aí olhando politicamente, né, a respeito disso, de que os donos dos bancos não estão sendo firmes na defesa da soberania nacional, e por isso foi necessário que o Flávio Dino, que o STF se manifestasse com esse afinco, vamos dizer assim, né, nessa medida contra a aplicação da Lei Magnitsky. Isso é uma apuração que eu tenho ouvido na imprensa de maneira geral, e que a maior parte dos ministros concorda com esse posicionamento do ministro Flávio Dino, né? E aí, segundo a apuração especificamente da Folha de São Paulo, o ministro chegou a dizer para o repórter que faltam banqueiros que pensam em português. Eu quero te ouvir um pouco sobre como é que os banqueiros, os bancos têm reagido a isso, a própria Febraban, mas a gente teve
as ações dos bancos brasileiros quando essa notícia saiu, né, despencando. Quando a gente pega o valor de mercado de todos esses bancos que caíram nesse dia, 41 bilhões, né, de perda de valor de mercado, que é o quanto aquela ação valia num dia anterior, quanto ela passa a valer no dia seguinte, multiplicado ali por todas as ações que estão em negociação. Então, uma perda grande Num único dia, né? Num único dia. Então, uma perda grande de valor de mercado, porque teve, sim, uma queda bem abrupta, justamente por essa interpretação de que se os bancos não cumprissem ou começassem a entrar nesse dilema, poderiam ter problemas posteriores. Então, a gente vê que tem essa preocupação. Mas eu acho que os bancos, eles não pensam em português, eles pensam só no lucro deles. Eu acho que a gente precisa entender isso, porque, na verdade, o que o banco quer lá no final é lucrar o máximo possível. Se ele tiver que começar a pagar multa bilionária para Estados Unidos por descumprimento de lei, ele não vai ter o lucro que ele tinha antes. E é isso que também está sendo colocado no cálculo quando as pessoas vendem as ações. Porque se eles optarem por esperar o processo correr aqui no Brasil e começarem a receber sanções e forem punidos, o lucro não vai ser o mesmo que era antes. Então, vou vender antes, me livro desse papel e depois eu vejo, até compro mais barato. E aí, o outro ponto que eu queria chamar a atenção é para a especulação que isso acaba causando, porque você tem uma desvalorização de papéis que têm bons fundamentos, que são papéis ali que normalmente trazem bons dividendos, trazem lucro, têm valorização. Você desvaloriza eles por um medo, por um pânico, e aí eles ficam mais baratos depois para serem comprados. Então, a especulação ganha muito nesse cenário. É um cenário bom para quem especula, não para quem compra e acredita e fica lá com papel na carteira por muito tempo, mas para quem compra e vende compra na baixa, vende na alta e fica especulando com papel. Para essas pessoas, essa movimentação, mar tranquilinho, não é bom para o especulador. O especulador gosta de onda para surfar, então eles vão querer que isso aconteça. Então, é bom para o especulador, e eu acho que os bancos realmente não pensam em português, eles pensam em cifras, pensam em lucros, pensam em dividendos. Então, eles vão pensar no que, para além até do posicionamento, por mais que isso prejudique o próprio país, que vá contra a soberania, se for algo que vai também prejudicar economicamente, eles não vão pensar na soberania do país num primeiro momento ali. Eles vão pensar mesmo no que vai trazer mais lucro, menos custo, com briga judicial. Então, eles vão colocar tudo isso na ponta do lápis e vão para a direção que melhor atender, exatamente, for mais conveniente. Porque eles estão pensando mesmo nos seus interesses. Claro. Você resumiu muito bem. Não é no Brasil, não é na soberania. Mas isso pode ser ruim para o país depois. E aí para o banco também. Mas eles não vão pensar nisso agora. Eles vão pintar um cenário ruim para já deixar precificado e saber que aquilo pode acontecer. E dentro disso também vão fazer cálculo para ver onde eles podem perder menos. Débora, é sempre um prazer te receber aqui. Obrigada por deixar tudo tão claro e didático pra gente. Espero que tenha sido bom, que tenha ficado esclarecido mesmo. E tô aqui para o que precisar. Tá super esclarecido e na sequência você vem com o Mercado de Investimentos. Obrigada, Gabi. Beijo, até a próxima. E aqui, no Em Detalhes, você sabe a importância, a gente leva muito a sério discutir os assuntos com mais profundidade para a gente ficar bem informado. Conhecimento é a nossa maior arma contra a desinformação e também contra os ataques à nossa democracia. Por isso a gente vai conversar aqui no dia 28. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu realmente acho que é uma das aulas mais importantes que o ICL já teve. A gente vai falar com um dos autores do livro, do best-seller Como as Democracias Morrem, e também do outro livro que vem na sequência, que é Como Salvar as Democracias. É o Daniel Ziblatt. Ele vai conversar com o Eduardo Moreira no dia 28 de agosto, às 8 horas da noite. Vai ser uma aula gratuita, ela vai estar traduzida para você também. Dia 28 é quinta-feira dessa semana, vale muito a pena. Vai lá em detalhesicl.com.br e faz a sua inscrição. É só deixar o e-mail e aí você já vai estar inscrito, vai receber a mensagem da nossa equipe quando a aula estiver começando. E de quebra você vai estar, claro, apoiando o nosso videocast em detalhes também. Agora, na sequência, eu já adiantei, vai ter Mercado de Investimentos, depois vem o Rolê CL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia também nas nossas plataformas de áudio. Até amanhã, gente. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura.
que será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.